Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o professor Luiz Moreira, um dos mais conhecidos estudiosos da influência dos tribunais de justiça no sistema político, processo conhecido como judicialização. Hoje, por ser um programa gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Basília Rodrigues, repórter da rádio CBN. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Bem, professor, nós estamos vivendo um momento muito peculiar do Brasil, com uma operação de grande repercussão nos meios de comunicação, que é a Lava Jato, com prisões preventivas que se prolongam, com vazamentos que encurralam autoridades, deputados, senadores, ministros, têm que dar explicação. E nós temos um debate aí, que é esse debate sobre a judicialização, na qual o senhor é um dos primeiros a trazer essa discussão para o Brasil. Em que a gente vê nitidamente uma discussão da justiça procurando fazer política por outros meios, conforme fala um estudioso de um livro que aliás, o senhor ajudou, o senhor organizou. O que é a judicialização? O que ela procura? O que ela representa? Boa noite, obrigado pelo convite. Quando o cidadão brasileiro, é chamado nas eleições, quando essas eleições são organizadas, os cidadãos brasileiros conferem a duas instituições, ao Legislativo e ao Executivo, o papel da escolha política. Então, nas democracias constitucionais, as escolhas políticas são feitas por quem de direito, isto é, pelos deputados e senadores, pelo presidente da República, pelos governadores e prefeitos. O que é que tem ocorrido com a judicialização? Uma troca de atores, em que atores não legitimados, e eu me refiro ao Ministério Público principalmente, mas também ao Judiciário, passam a fazer as escolhas do que será feito. Que obra pública será realizada? Qual é o sentido que se dá à administração pública? O mérito do ato administrativo passa a ser substituído, passa a ser executado não mais pelos políticos, que detêm o mandato popular, mas por instâncias burocráticas. Esse é o problema da legitimação da escolha. Quem é legitimado pelo cidadão para, em seu nome, escolher o que deve ou não deve ser feito. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o jurista Luiz Moreira. Filho de garçom, Luiz Moreira Júnior nasceu em 1969 em Fortaleza. Primogênito de uma família com 6 crianças, parou de estudar durante 4 anos para ajudar no sustento da casa. Aluno de escolas públicas, tornou-se mestre em filosofia e doutor em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estudioso de filosofia do direito, escreveu uma tese de dissertação sobre Jürgen Habermas, um dos grandes intelectuais da Alemanha. Como resultado, tornou-se bolsista do governo alemão, fazendo uma longa estadia em Tübingen, na Alemanha, onde travou contato profundo com a obra de autores essenciais do direito moderno, como Carl Smith, Gunther Jacobs e Klaus Roxanne. Este último, criador da teoria do domínio do fato, popularizado no Brasil durante o julgamento da Ação Penal 470, que examina o chamado mensalão. Por 2 vezes, Luiz Moreira foi escolhido pelo Congresso Nacional para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, é diretor acadêmico da Faculdade de Direito de Contagem, em Belo Horizonte. O jurista organizou 10 livros, o mais recente, A Judicialização da Política, onde reúne autores de diversos países para debater a crescente influência dos tribunais nas decisões políticas. Professor,
Boa noite. Boa noite, Florestan. O senhor tem uma experiência grande na questão da justiça na Alemanha. O senhor deve ter acompanhado bem o funcionamento da justiça na Europa. O senhor viu alguma coisa parecida com o que está acontecendo no Brasil hoje, em algum país da Europa? Uma coisa que me preocupa muito, todo mundo quer que o corruptor e o corrupto sejam punidos, né? Mas dessa maneira que está sendo feita, isso garante a punição dos que cometeram crime mesmo? Não lhe parece que quando vaza uma delação premiada, você está condenando antecipadamente uma pessoa, já que não existe nem prova? Essa, Florestan, é uma forma de justiciamento. Não importa, esse processo que está em marcha no Brasil, ele tem como uma das principais consequências a relativização dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Não é só de um ou de um partido. O que está em jogo é um processo de constituição de uma hegemonia. É disso que se trata. Ou seja, quais são as instituições que exercerão na democracia constitucional brasileira quem ditará as regras. Quando esses vazamentos ocorrem, ou quando prisões são utilizadas como método de investigação, o que há é uma subversão dos valores democráticos, porque o cidadão passa a ser de antemão condenado não pela justiça. Não precisa ser condenado pela justiça. Ele já é condenado pela opinião pública, por um processo de espetacularização das prisões, pelo processo de antecipação da pena, e o cidadão, ao final dessa exposição midiática, em que ele é tratado como bandido, pouco importa se ele será condenado, porque a sua condenação já houve. Há um justiciamento por parte dos meios de comunicação e também o processo a que ele será submetido é esse processo mesmo, a pena. Então não importa quantos exemplos nós temos no Brasil de cidadãos que são tratados como bandidos e às vezes sequer denunciados são. Ou ao final eles são absolvidos. E essa absolvição não importa mais, porque ele já carrega consigo a chaga de ser tratado, ser tido como bandido. Isso ocorreu, só para saber, Paulo, isso já ocorreu em algum país da Europa? O senhor lembra? Porque o pessoal que está em casa não deve estar curioso. Como é que é isso na Europa? Isso acha também que a população não consegue ter um senso crítico de diferenciar quem é investigado para quem é culpado? A população, grande parte da população brasileira é vítima desse sistema. Pesquisas recentes apontam que pessoas de baixa renda, não apenas de baixa renda, mas um amplo espectro da população brasileira tem desconfiança desse aparato estatal. Quando ele vê um carro de polícia ou alguém do Ministério Público, ele não vê aquelas instituições como instituições que ele possa confiar, porque ele entende aquelas figuras institucionais, esses aparatos burocráticos, como alguém dos quais ele deve se defender, dos quais ele deve desconfiar. Porque são crianças que são presas, adolescentes que são tratados como bandidos. Tem uma questão, professor, que tem uma pesquisa nacional citada por um estudioso de São Paulo, que diz que 37% das pessoas presas são pessoas que estão presas por prisão provisória, sequer tiveram uma sentença. Isso muitas vezes é usado como uma justificativa para o que se faz na Lava Jato, dizendo, bem, o que acontece com as pessoas na Lava Jato é aquilo que acontece com os brasileiros pobres. É um argumento absolutamente demagógico, mas eu queria que falasse isso, que vai muito na linha do que o senhor está falando aí. Numa democracia constitucional como a nossa, Paulo, nenhuma instituição é legítima por si mesma. Então, o que é que se espera do sistema acusatório, isto é, da polícia e do Ministério Público? Que exerçam os seus papéis
dentro do marco jurídico adotado pelo Brasil, que é um marco jurídico presente na Constituição, que é um marco garantista, em que regras são estabelecidas. E por que há regras? É para que não há ao cidadão e à cidadã seja dado o direito de prever o que é que com ele acontecerá, o que é que ocorrerá com ele se ele fizer algo contrário à lei. Esta é uma das grandes conquistas civilizatórias. Nós estamos discutindo aqui, não é direito de bandido ou direito de inocente. Nós estamos discutindo o que é que um país deve fazer para estabelecer um sistema jurídico racional em que um dado procedimento gera uma dada consequência. Nesse caso, o que há é uma inversão de valores que faz com que as arbitrariedades assumam o protagonismo nessas instituições republicanas. Como o Florestan disse, os vazamentos, a configuração de fases, de inimigos que expressam no direito brasileiro a ideia de que nós estamos em guerra. Guerra contra quem? Contra os cidadãos brasileiros? São os cidadãos os inimigos das instituições brasileiras? Os cidadãos brasileiros são tratados como inimigos? Voltando à pergunta do Florestan, numa comparação com outros países, o que você poderia apontar? É assim também lá fora? Há uma preocupação na Europa com uma característica essencial para o judiciário, que é uma definição garantista, uma nítida divisão de tarefas. Então, o que é que se fez na Europa? Propositalmente, após a Segunda Guerra Mundial. Os tribunais, o judiciário é a instituição a quem cabe zelar pelos direitos fundamentais. De quem? De todos. Não é de rico ou de pobre, de todos. Todos têm no judiciário a instância, a instituição, a quem cabe defender o cidadão dos arbítrios do Estado. Que Estado? O Estado Polícia, o Estado Acusador, o Estado Ministério Público. Propositalmente, essas tarefas são diferenciadas, são separadas, inclusive. Não lhe parece que a delação premiada é a declaração de incompetência na investigação? Porque eu acho que o que o brasileiro acaba se envolvendo com isso é no seguinte sentido. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, toda hora um prefeito sair preso da prefeitura, algemado. Mas ele sai algemado, preso, porque houve uma investigação e quando a polícia chega, ela já chega com todas as provas de corrupção cometida pelo político. Ou seja, ele não vai ficar preso para ver se tem alguma coisa contra ele. Ele já vai preso porque já foi feita uma investigação. E foi feita uma investigação sem vazamentos, ou seja, o cara é pego totalmente de surpresa. Isso ocorre no Japão, isso ocorre na Europa. Não lhe parece que o que está acontecendo no Brasil nós queremos justiça a qualquer preço? Essa é uma consequência, porque virou uma moda esse negócio de delação. Na verdade, Florestan, a figura da delação é uma figura trazida do confessionário. É uma figura religiosa, em que o pecador se dirige ao confessionário ante o padre, faz a confissão dos seus pecados e obtém o perdão das suas culpas, das suas dívidas. A transmutação disso para o processo judicial traz elementos preocupantes. Por quê? Porque a delação há de ser entendida como a confissão de um bandido. Que está tirando proveito de uma situação para reduzir pena. Que está fazendo cálculo. É. Utilitarismo radicalmente levado às vias judiciais. É alguém que praticou um crime, que pretende então obter perdão ou diminuição dessa pena e se vale desse artifício. Por isso que é exigida que além da palavra do delator, que sozinha não tem valor nenhum.
sozinha não tem valor nenhum, porque, como disse a presidenta Dilma ontem na entrevista, a exposição, a palavra de um bandido vale pouquíssimo. Não é porque ele está em delação que agora a sua palavra vira uma palavra sacrossanta e deve ser entendida como tal. Deve haver, primeiro, um rigoroso sistema investigativo que não pode se valer essa investigação da prisão como primeira medida. É o contrário. Deixa eu ver aqui, só para, Paulo, a questão da FIFA, né, que surpreendeu o mundo todo. Quando o FBI sai prendendo as pessoas, eles já saem com toda a investigação pronta. Investigação eu acho que você está idealizando um pouco. Porque muito do que você está fazendo aqui na verdade, a influência dos métodos americanos de investigação. Porque o que está em jogo aqui, isso que eu queria falar um pouco assim, é a justiça do inimigo, que é uma coisa de encarceramento da população, longas penas, em que você trata as pessoas como o seu inimigo. Você define o inimigo e você vai para cima. Isso é uma concepção de justiça norte-americana. Né? Vamos dizer assim, os Estados Unidos é um país que, durante um período do governo Bush, ele legalizou a tortura. O governo Bush teve um decreto que legalizava a tortura. Hoje, as pessoas ficam nos Estados Unidos assim, presas 50 anos. É um país que tem pena de morte. Quer dizer, vou dizer assim, a influência que tem os tratados, os grandes acordos de investigação do nosso Ministério Público, grande parte vem dos Estados Unidos. Não é isso, professor? Mas há uma diferença, né? Toda vez agora, após a Lava Jato, houve uma manifestação da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, desprestigiando os tribunais, criando uma espécie de ditadura do juiz singular, como se os tribunais fossem apenas adereço, figura de adereço. Né? O que importa nesse caso, porque o Ministério Público a toda hora faz apelo, Paulo, ao direito comparado. A questão é que, diferentemente do que se explicita no Brasil, o Ministério Público, com os poderes que o Ministério Público brasileiro tem, que vão desde a tradicional medida penal, da prerrogativa penal, de ser o titular da ação penal pública, até o meio ambiente, por exemplo. Esse modelo de Ministério Público só existe no Brasil. Então, como o Constituinte criou uma super instituição, mais razão então há para que esse órgão seja rigorosamente controlado. Quando o Florestan fala da FIFA, talvez ele tenha razão quando ele diz, claro que eu não estou aqui a valorizar o sistema americano, acho que é um sistema entre outros sistemas. Agora, há uma racionalidade. Não, a prisão preventiva do cidadão não é utilizada como meio de prova, para produção de prova. Esse é o grande problema. Não, o vice-presidente foi preso surpreendentemente e a polícia apresentou todas as provas das contas dele. Por quê? Porque lá, essas instituições persecutórias, a polícia, por exemplo, ela tem que dar cabo de uma obrigação. Não é como aqui, essa moda que se criou de, por exemplo, o juiz decreta o sigilo da operação e a operação vaza, como foi no caso, semana passada, do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Havia uma determinação do ministro Herman Benjamin de sigilo na operação. A operação vaza para se criar uma atmosfera que, primeiro, legitima a atuação da polícia e, segundo, escracha o acusado. Simples acusado. Era como se agora houvesse um clima no Brasil de que todos são culpados até que se prove o contrário. Exceto, claro, essas instituições. Bem, vamos ouvir a advogada e professora Maria Luísa Quaresma Tonelli. Ela defendeu uma tese sobre a judicialização da política e da soberania popular. Ela gravou uma pergunta para o professor Luiz Moreira. Meu caro professor Luiz Moreira, sabemos que a criminalização da política, consequência da judicialização, favorece a substituição da soberania popular pela ação burocrática de carreiras de Estado, ou seja, pelo que alguns denominam de governo dos juízes ou juristocracia.
O senhor considera que a judicialização faz parte tem alguma relação com o projeto neoliberal? Bem, a judicialização, ela surge fundamentalmente na Europa pós-guerra. A Europa arrasada, ela então, esse processo substitui os parlamentos europeus pela criação dos tribunais constitucionais. Para quê? Para dar uma estabilidade a esses países arrasados pela guerra. O que é que houve então? A partir daí, houve uma espécie de multiplicação dos tribunais constitucionais pelo mundo como uma espécie de onda. Uma onda, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Claro que isso vai significar uma mitigação, uma relativização da soberania popular. No Brasil, especialmente entre nós, pós a Constituição, esse é um processo alarmante. Por quê? Porque quanto menor a autoridade, o prefeito, mais a sua ação sofre influências do Judiciário e do Ministério Público. Quanto menor, mais a escolha política é substituída por uma escolha burocrática. Essa é a grande questão. Aqueles casos em que o judiciário acaba agindo sob o argumento de que há uma omissão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, como uma lei que há muito tempo as pessoas esperam ser aprovada e não é aprovada, e aí a vida vai acontecendo e as pessoas vão sentindo falta daquela lei e tudo acaba caindo no colo da justiça, né? O que muitos ministros, muitos magistrados dizem. O senhor acha que nem nesses casos em que o Poder Executivo, o governo e deputados, senadores deixaram mesmo essa brecha, essa judicialização seria válida, essa interferência do Poder Judiciário? Eu entendo como legítima a interferência judicial quando há uma arbitrariedade para resguardar as minorias políticas. Havendo uma manifesta arbitrariedade, a Constituição cria a figura do controle judicial. Isso é bem diferente de haver a substituição da escolha do mandatário, do deputado ou do presidente da República pela escolha do juiz ou a escolha do Ministério Público. Esse caso é mais gritante, a título de exemplo, na saúde, em que chega à porta ao judiciário pedidos são deferidos de tratamentos experimentais ou do pagamento de cirurgias caríssimas. A pergunta é, o Estado brasileiro, mediante o SUS, pode arcar com esse ônus? Porque qual é a lógica do Estado? É conferir o mesmo benefício a todos os cidadãos. Ora, se o Judiciário decreta ou o Ministério Público impõe uma conduta que prestigia alguns em detrimento de todos, se cria um processo de inviabilidade do serviço público de saúde. Esse é um exemplo mais gritante. E, inclusive, é o exemplo que, vou tratar só do Supremo Tribunal Federal, os ministros mais falam, né? O momento em que acaba caindo lá no STF uma decisão que, se tivesse uma lei que garantisse maior atendimento na saúde, não precisaria, então, uma intervenção do Poder Judiciário. Esse argumento é um argumento muito frágil. Por quê? Porque se o Judiciário e o Executivo não são efetivos, o Judiciário também não o é. Não é porque o Judiciário passa 20 anos para decidir uma causa, ou porque o Ministério Público não está presente em algumas cidades, ou varas, ou comarcas, não é por esse argumento que se admitiria que o papel do Judiciário ou o papel do Ministério Público fossem desempenhados pelo Executivo ou pelo Legislativo. A estrutura constitucional brasileira, o sistema brasileiro de direitos, faz com que haja uma divisão de tarefas. Para quê? Para que o cidadão seja atendido nas suas necessidades. Só que quando essa divisão de tarefas não funciona, né, a população fica cobrando, quer que alguma coisa aconteça, mude. O cidadão tem razão em cobrar.
Essa é uma das grandes conquistas das democracias constitucionais, isto é, a universalização de direitos e a consciência de que cabe ao Estado prestar esses serviços. Agora, a prestação desse serviço é que tem que ser resolvida pelo Estado de modo harmônico. Não dá para, por exemplo, porque não há um juiz, o prefeito passar a julgar os casos. Porque isso é muito tolerado quando é o exemplo de o judiciário interferir no executivo ou no legislativo. Agora você imagina se um prefeito organizasse um tribunal qualquer, porque não há Ministério Público ou não há juiz num dado município. Uma coisa aí. Boa comparação. Recentemente, teve uma votação no Congresso sobre financiamento privado de campanhas. E ocorreu um caso de abuso ali. Porque não podia ter ocorrido uma segunda votação, o artigo 60 da Constituição vetava uma segunda votação pela mesma matéria no mesmo ano, né, só para repetir, coisa que o público talvez não se lembre. E os 60 parlamentares entraram com recurso ao Supremo. E o Supremo, que era um caso para examinar um abuso, examinar um caso, né, justamente um caso fora de um abuso, né, um desrespeito à Constituição, o Supremo, a ministra Rosa Weber, preferiu não se manifestar. Como é que a gente vê isso? Eu entendi aquilo ali como um erro. A Constituição é clara, a Câmara dos Deputados vota na terça-feira uma medida abrangente que garantia o financiamento privado, tanto de empresas quanto de cidadãos, a partidos e a candidatos. Essa medida foi derrotada na terça-feira. Integralmente. Portanto, o que é que foi derrotado? O processo integral, como você bem salienta, Paulo. O que é que houve? A Câmara dos Deputados rejeitou o financiamento de partidos, a partidos e a candidatos, por cidadãos e por empresa. No dia seguinte, na quarta-feira, ele vota uma medida Uma emenda feita de manhã ali, menos abrangente, ferindo o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, que diz que aquela mesma matéria só poderia ser votada no ano seguinte. Nesse caso aqui, há uma clara violação à Constituição, ao processo constitucional. O que é que se espera do Supremo Tribunal Federal? Que interfira garantindo a rigidez da Constituição da República. Garantindo que a Constituição permaneça não violada. Porque houve uma violação constitucional. Professor, como é que o senhor explica para o telespectador o fato de você ter hoje no país várias denúncias de corrupção municipal, estadual e federal e serem levadas os processos de maneira tão diferente? Se você pega o caso do metrô de São Paulo, né, que foram alguns bilhões de desvio em licitações, não tem delação premiada, não tem ninguém preso, ninguém está sabendo o que está acontecendo direito. Como é que o senhor explica isso? Bem, Florestan, há um preço a se pagar por vivermos numa democracia constitucional. Esse caso citado, há vários outros, de juízes que desempenham uma tarefa garantista. Correta. Correta. O papel do judiciário não é um papel de exposição midiática dos seus inimigos, portanto, daquilo que o Estado juiz entende ou do Estado Ministério Público entende como contraventor. O papel do Estado é proceder a uma apuração burocrática daquilo que se apura. Não é política, é burocrática. Então, o resguardo da identidade, o resguardo dos direitos é a tarefa que se espera do magistrado, do juiz. Quando há uma confusão entre o papel do juiz e o papel do acusador, é que aí há uma manifesta arbitrariedade, que contraria o espírito desta república. Que é uma república. Por que a Constituição brasileira é garantista? Ora, é simples.
É porque nós tínhamos uma ditadura em que se institucionalizou a tortura, em que os cidadãos eram suspeitos por hábitos quaisquer, por gostos que alimentavam, por preferências. Por isso que se criou um aparato regido pela Constituição garantista, para opor freios, limites à polícia, ao Ministério Público. E por isso que se criou uma diferença entre o que se espera do juiz. O que é que se espera do juiz? É antecipar a culpa? É prender para apurar? Juiz apura? Não. O juiz julga, né? Juiz julga. Quem deve apurar são as instituições persecutórias, a polícia e o Ministério Público, que propositalmente são diferentes nas tarefas, nas obrigações daquilo que se espera de juiz. O que é que se espera de juiz? Se espera de juiz o estrito seguimento da Constituição e da lei. O que o senhor acha que vai acontecer com a Operação Lava Jato quando, de fato, chegar o julgamento nas instâncias superiores? Quando o Theory lê o relatório dele, por exemplo. Nesse caso dessa Operação Lava Jato, há duas questões jurídicas muito importantes. Uma delas trazida aqui nesse programa pelo ministro Marco Aurélio, que isso sempre vem à tona. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a réus da Operação Lava Jato. Quando esse habeas corpus foi concedido, houve críticas duríssimas do ministro relator, do ministro Theory Zavascki, e do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio diz que é o segundo mais antigo do tribunal. Ele chega a dizer que é surpreendente a criatividade humana de aplicar de um modo completamente diferente o processo penal e a Constituição aos mesmos casos. E o ministro Theory diz que na Operação Lava Jato ela é medievalesca e que ela cobriria esta operação, a Lava Jato, cobriria de vergonha qualquer Estado minimamente civilizado. Isso sinaliza uma anulação da Lava Jato no futuro? Sinaliza. O sinal mais evidente é que o Supremo Tribunal Federal reprova a condução desse processo. E por que aqui, até agora, os réus continuam presos? Porque o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a súmula 691 do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que os habeas corpus só serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal quando esses habeas corpus forem apreciados pelos tribunais superiores, no caso o STJ, o que é uma aplicação problemática. Por quê? E o ministro Marco Aurélio tem razão em dizer que é inacreditável que isso ocorra no Supremo. Por quê? Porque o Supremo não é apenas um tribunal recursal no Brasil. Ou seja, o Supremo não tem que esperar que os recursos se esgotem para que, enfim, ele possa apreciar. Ele tem poder para intervir antes. Quando ele vê uma flagrante desobediência à Constituição, não é isso? Por quê? Porque o Supremo é o guardião da Constituição, é o guardião das liberdades. Se o Supremo não pode ser a instituição que vai transformar o habeas corpus em lei morta, em um instituto morto. Por quê? Porque faz parte de uma das missões mais importantes do Supremo Tribunal Federal, Paulo, a defesa das liberdades. De quem? Dos cidadãos. Contra quem? Contra o arbítrio do Estado. Do Estado policial, do Estado Ministério Público, do Estado juiz, que errou e cabe ao Supremo consertar. O que o senhor acha do fato da gente estar aí com um histórico de operações da Polícia Federal muito importantes, ao menos ganharam repercussão muito grande na época que ocorreram, mas acabaram sendo anuladas na Justiça. Se você me permite, tem aqui um breve histórico do que aconteceu com alguma dessas operações. Tem a Operação Castelo de Areia, que, por uma coincidência, também investigou a Camargo Corrêa, que está sendo investigada na Lava Jato. Ela foi anulada porque as provas foram consideradas ilegais, porque resultaram de uma denúncia anônima. A Satyagraha, que investigou o Grupo Opportunity,
também anulada porque houve a participação considerada ilegal de agentes da ABIN e de investigadores particulares. A Operação Chacal também foi anulada e essa foi uma das anulações mais recentes porque havia um mandado de busca e apreensão para que os agentes policiais fossem ao 28º andar, só que os policiais também foram em mais 3 andares lá do prédio do Grupo Opportunity. Só para ficar assim, 3 exemplos de operações importantes, quando a gente fala de Castelo de Areia, Satyagraha, Chacal, com certeza vem aí uma memória de vocês que durante um bom tempo a gente ficou lendo matérias sobre esses assuntos, só que no fim das contas, enfim, não deu em nada. Ainda que as pessoas fossem condenadas e até ainda que várias escutas telefônicas fossem encontradas a partir daí, provas, digamos assim, a origem foi considerada ilegal. O senhor acha que é muito difícil investigar colarinho branco no Brasil ou realmente há um erro ali na origem? O Brasil é um dos países que mais prende no mundo. É a terceira maior população carcerária do planeta. Então, não é verdade que no Brasil que o sistema de justiça não funciona. Funciona e funciona muito bem. Mas para todo mundo? Para todo mundo. Marcelo Odebrecht, o mais rico do Brasil, talvez, está preso. Então, esse mito, o Brasil prende muito. O Brasil transformou a prisão em remédio, como se fosse pedagógico. A prisão, e muitas das vezes, não serve para nada. E é nisso que ele está copiando os americanos assim não bem, serve né? para nada. Por exemplo, alguém que mata por ciúme, ele só matará novamente se ele tiver ciúme. A prisão, nesse caso aqui, é praticamente uma vingança. Essa criminalização no Brasil de achar, e muitos dos movimentos sociais estão optando por essa saída, de colocar na cadeia, de prender, é uma vingança. Nesse caso que você citou, o que há é o judiciário exigindo o cumprimento rigoroso de uma obrigação, de uma tarefa. A polícia custa muito para o Brasil. O Ministério Público custa muitíssimo para o Brasil. O que é que o judiciário está dizendo? Está dizendo o seguinte: cumpram a sua tarefa. Investiguem bem. Não é admissível que o cidadão brasileiro, seja assolado com essa exigência de se provar inocente. Quando um juiz determina, concede uma ordem para que haja busca e apreensão, essa é uma medida altamente invasiva. Altamente invasiva. Você imagina o cidadão que nos está aqui ouvindo, que é um policial entrar na sua casa às 6 da manhã, pegar seus filhos dormindo, a sua filha de camisola, e aí alguém entra, revira tudo. Ou seja, essa é uma medida excepcional. O Brasil não pode achar que a cura dos seus males virá por esse tipo de medida. Não virá. Este discurso da corrupção, do combate à corrupção, é um discurso muito antigo no Brasil. E esse discurso vem legitimando todo tipo de ação. Se legitimou o golpe de Estado contra o Getúlio, o suicídio de Getúlio, o surgimento de partidos, a UDN, que se utilizava de denúncias para relativizar o poder. Desde Fernando Collor, com a redemocratização, o primeiro presidente civil eleito, todos os presidentes da República no Brasil, todos sem exceção, são acusados de ato de corrupção. No caso do presidente Collor, né, ele foi acusado, afastado e depois absolvido. Se criou uma atmosfera tal que o governante de plantão, ou seja, o governante eleito, ele deve ser sempre alvo de quem? Da polícia e do Ministério Público. E o que é isso? É uma pressão, é uma visão antidemocrática? É uma questão de se colocar, de questionar as pessoas eleitas? Por quê?
Paulo, eu interpreto esse movimento como um processo de criação de uma hegemonia não eletivo, não eleita, de instituições que não se submeteram ao voto, que pretendem pautar as instituições republicanas. Toda vez que esses interesses dessas instituições não são atendidos, há então um processo fortíssimo de relativização desse poder. Isso é moda entre nós. Por exemplo, é muito difundido que a necessidade de criação de carreiras de Estado para que o governante eleito não possa usufruir desse mandato, inclusive quanto a essas carreiras. Era como se elas se blindassem. E aí pretendem sempre mais direitos, sempre mais dinheiro. Vão criando ilhas dentro do Estado. Ilhas que são blindadas à intervenção de quem? Do eleitor. Porque o que é que está em jogo aqui? Está em jogo a valorização do cidadão, do voto do cidadão. Quando o partido A ou o partido B ganha a eleição, qual é a consequência disso? É que a população, o eleitor, o cidadão, conferiu um mandato para aquele partido A ou B implemente o seu programa político. O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que há 4 anos um grupo político que nunca havia tomado o poder no Brasil, nunca havia governado o Brasil, ganhou uma eleição, ganhou outra, quer dizer, 4 eleições consecutivas, que exacerba essa opção pelo não voto? Eu não acho que a recente criminalização contra o PT seja uma medida que atingirá exclusivamente o Partido dos Trabalhadores. Não acho. Explique, então. Eu acho que está em curso, desde Fernando Collor, um processo de intervenção na vida política do Brasil. E que aquele que está de plantão, seja Collor, seja Fernando Henrique Cardoso, seja Lula, seja Dilma Rousseff, tem que se submeter a esse processo hegemônico que hoje é claramente capitaneado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e por setores do Judiciário. E da mídia. E da mídia. Claro, qual é a relação com a mídia? Criar uma onda, por isso a importância, o papel que é desempenhado pelo esse combate abstrato à corrupção. Por que eu digo abstrato? Porque não é para valer. É um circo. Não é para valer. Se fosse para valer, quando, por exemplo, o Ministério Público Federal propõe uma medida contra a corrupção, ele trataria primeiro de aplicar para si essas medidas. E ele não aplica? Não aplica. Explica, as leis então. orgânicas do Ministério Público fazem com que as prescrições de penas ocorram em 2 anos. 2 anos. E para o cidadão comum é 9, 11. Dorme no Conselho Nacional do Ministério Público um anteprojeto de lei relatado pelo conselheiro Cláudio Barros, em que unificava as penas, aumentava para 6 anos a prescrição dessas penas. Nunca foi enviado para o Congresso Nacional. Agora, você acha que é muito exagero comparar o que está acontecendo hoje com uma história que marcou o jornalismo brasileiro, que foi a Escola Base? Porque eu me lembro que um delegado fez uma série de denúncias de violência sexual contra crianças e, no fim, não havia prova nenhuma e tudo aquilo destruiu a vida de 4 professores. Esse é um exemplo de que o casamento entre sistema de justiça e imprensa traz um ônus insuportável para a República. Agradecemos nosso convidado de hoje, o jurista Luiz Moreira. E agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Basília Rodrigues e ao Florestan Fernandes Júnior. Na semana que vem temos um encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!